Com as bênçãos de Deus, damos início à 106ª sessão ordinária da 6ª legislatura. Solicita ao vereador Geraldo Atleta fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e aproveitando a Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Salmos 142. Senhor, atende a minha oração. Percebe nos teus ouvidos o meu rogo. Segundo a tua verdade, atende-me na tua justiça. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros em espírito de fraternidade. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Coloco em discussão a ata da 105ª sessão ordinária, realizada no dia 13 de julho de 2015. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Aqueles que foram favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 105ª sessão ordinária. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento dos balancetes da Receita e da despesa do mês de junho de 2015. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos e suas respostas. Ofício 04-241/2015, que responde ao requerimento 148/2015, de autoria do vereador Dr. Alexandre Amaral. 1. A possibilidade de trocar os portões, como também colocar cadeado nos mesmos, para que não ocorram as invasões, e também fazer reparos necessários nos banheiros, pois todos estão entupidos. Banheiros da sede da Associação do Bairro Alto do Itararé. Resposta: sim. Entraremos, inclusive, em contato com a associação responsável por aquele espaço para que possamos melhorar a sua ocupação, bem como fazer as manutenções necessárias. 2. Se quando será efetuados os reparos? Resposta prejudicada. 3. Caso não seja possível, poderia especificar os motivos? Resposta prejudicada. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. Ofício 04-240/2015, que responde ao requerimento 147/2015, de autoria do vereador Eduardo Delegacia. A. Para que informe em quais modalidades inscreveu aos Jogos Regionais. Resposta: futebol de campo masculino, futebol de salão masculino e feminino, basquete masculino, capoeira masculino, karatê masculino e feminino, atletismo masculino e bocha masculino. B. Quais medidas adotou no sentido de realizar controle para que somente atletas de alumínio fossem inscritos? Resposta: apresentação de comprovante de endereço ou título de eleitor. C. Quem é o servidor responsável pela inscrição dos atletas? Resposta: Maurel Miller Júnior, diretor da Divisão de Esportes e Lazer. D. Enviar a relação dos atletas respectivos, endereços, lembrando que tais informações não violam o artigo 5º da Constituição Federal, uma vez que existe necessidade de sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Resposta: relação anexa. Ofício 04-244/2015, que responde ao requerimento 153/2015, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti. A possibilidade de colocar as traves. Na verdade, esse ofício responde ao requerimento 153 da vereadora, como já havia informado. A. Porque até a presente data a creche não foi construída. Trata-se de creche a ser construída em convênio com o governo do Estado de São Paulo. Resposta: para a implantação da referida creche, o convênio estadual firmado com o FDE São Paulo exige a implantação de uma obra de contenção no barranco existente no local, cuja obra é onerosa e será objeto de contrapartida, portanto, às custas da Prefeitura e não do Estado. A obra da creche e contenção será objeto de processo licitatório
para a contratação da empresa para a sua execução e tão logo seja concluído o processo licitatório, será emitida a ordem de serviço para início da obra. B. Quando as obras serão iniciadas? Resposta prejudicada. C. Enviar cópia do projeto com cronograma de execução das obras, custo e termos de convênio. Resposta prejudicada. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, Prefeito Municipal. Ofício 04-242, que responde ao requerimento 149/2015, de autoria do vereador Dr. Alexandre Amaral. Trata-se do Centro de Convivência do Idoso. Questão 1. A possibilidade de colocar as traves metálicas e fazer melhorias no local, como, por exemplo, fechar a área? Resposta. Não temos nenhum estudo com relação ao fechamento daquela área. Com relação à instalação das traves, será estudado no local quantas dimensões do espaço e a instalação dessas traves. 2. Se sim, quando será feito? Resposta prejudicada. 3. Se não, caso contrário, poderia especificar o motivo? Resposta prejudicada. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, Prefeito Municipal. Ofício 04-243, que responde ao requerimento do 152, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti. A. A diferença dos valores que faltavam ser pagos pela Prefeitura ao antigo proprietário que sofreu desapropriação de seu imóvel já foram pagos? Resposta. Existe um termo de compromisso entre o município e o CDHU vigente no aguardo da documentação do imóvel em nome da Prefeitura, que somente após o pagamento do precatório judicial é que haverá a expedição da carta de adjudicação, para que seja promovido o devido registro da propriedade do imóvel em nome da Prefeitura e posterior encaminhamento ao CDHU. B. A diferença dos valores que faltavam ser pagos pela Prefeitura ao antigo proprietário que sofreu desapropriação de seu imóvel já foram pagos? Resposta. O valor relativo à indenização devida expropriada será convertido em precatório judicial, o qual ainda depende da expedição do ofício requisitório do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. C. Se sim, quando? Resposta prejudicada. D. Se não, por quê? Resposta prejudicada. Não, atende e fala que eu estou na sessão. Ofício 04-245/2015, que responde ao requerimento 146, de autoria do vereador Eduardo Delegacia. A. Em qual veículo é realizado o transporte de alunos ao Instituto Chave de Sol? Indicar a marca, modelo, ano de fabricação e placas do veículo. Informar ainda quem é o motorista responsável pelo transporte. Resposta. Veículo Volkswagen Kombi, ano de fabricação 2013, modelo 2014, placa IOAB 0180. Motorista, senhor Valmir Jesus de Oliveira. B. Informar quantos alunos são transportados e se todos são acompanhados por responsáveis. Resposta. São transportados 4 alunos com seus respectivos acompanhantes. C. O prefeito julga o veículo utilizado é o adequado? Resposta sim. D. O Poder Executivo pode determinar que o transporte desses pais e alunos se dê em veículo de melhores condições de uso e segurança? Resposta. Não existe nenhuma reclamação por parte dos usuários. E o veículo encontra-se em perfeitas condições para o atendimento. E, em caso positivo, a partir de quando e qual será esse veículo? Resposta prejudicada. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, Prefeito Municipal. Ofício 04-259, que responde ao requerimento 167, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti. 1. Sendo a Sabesp responsável pela obra de reposição de pavimentação, por que a empresa Engever foi contratada pela Prefeitura para sua realização? Resposta. Informamos que a reposição realizada pela empresa Engever foi realizada no trecho que compreende o Alto Itararé até a Fazenda Gir, diante de outra parceria firmada entre a Sabesp e o município, visando a distribuição de água para o bairro Areia Branca, e a recomposição asfáltica nesse trecho ficou por parte da Prefeitura, que tem contrato com a empresa Engever.
Todos os serviços de recomposição e pavimentação asfáltica realizados pela Sabesp que apresentaram problemas estão sendo refeitos pela empresa Engever e as expensas da Sabesp e não da Prefeitura. 2. Que tipo de contrato foi realizado entre a Sabesp e a Prefeitura para a realização desse serviço? Enviar cópia do contrato. Resposta. Houve uma parceria entre o município e a Sabesp estabelecida pela Lei de Concessão número 339, de 16 de junho de 97. 3. Que tipo de licitação foi realizada pela Prefeitura para a contratação da empresa Engever? Resposta. Modalidade convite. 4. Que empresas participaram? Resposta. MS Construções Eireli, Engever Comércio e Serviços Urbanos Limitada e Construtora Júlio Júlio Limitada. 5. Qual o valor do contrato? Resposta. R$ 143.976,42. 6. Enviar integral cópia do processo licitatório. Resposta. Segue cópia anexa. Respeitosamente, José Aparecido de Teseu, Prefeito Municipal. Ofício 04-258/2015, que responde ao requerimento 166, de autoria do vereador Renatinho Watanabe. 1. A possibilidade de efetuar a troca das luminárias que estão queimadas na rua Mato Grosso, Jardim Progresso, número 285? Sim. Com previsão de execução do serviço para o mês de agosto de 2015. Se sim, qual o prazo para a realização do serviço? Resposta prejudicada. Caso negativo, favor especificar o motivo. Resposta prejudicada. Respeitosamente, José Aparecido de Teseu, Prefeito Municipal. Fazendo um adendo aqui, o requerimento é de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti. No entanto, o ofício está dizendo que é do vereador Renatinho, por isso foi lido dessa forma. Passamos agora ao requerimento 165/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, a Sabesp realizou a captação de água da represa de Tupararanga devido à necessidade de passar a tubulação pela Avenida Engenheiro de Castro, Antônio de Castro Figueroa. Precisou danificar a calçada da referida avenida. A opção por passar a tubulação pela calçada foi para não danificar a pavimentação asfáltica, que se encontra em bom estado de conservação. Essa obra, no entanto, foi realizada pela Sabesp e agora, pelo que estamos sabendo, a reconstrução da calçada está sendo paga pela Prefeitura. Ante ao exposto, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. 1. Qual é a empresa que está fazendo a calçada da Avenida Engenheiro Antônio de Castro Figueroa e qual o valor da obra? 2. Que tipo de licitação foi realizada? 1. Quem é a empresa que está fazendo a calçada da avenida e qual o valor da obra? Resposta. Engeteta Engenharia e Construção Limitada. Custo da obra, R$ 55.964. Modalidade convite, conforme o COP anexo. Que tipo de licitação foi realizado? Modalidade convite. 3. Quais empresas participaram? Engeteta Engenharia e Construção, Engever Comercial e Serviços Urbanos, 2WM Construção e Comércio. E também a Precisão Comércio de Construtora. 4. Enviar cópia do contrato da Prefeitura com a empresa. Segue anexo. 5. Que contrato foi estabelecido entre a Sabesp e a Prefeitura para que esse tipo de contratação pudesse ocorrer? Favor enviar cópia. Resposta. Estabeleceu-se uma parceria entre o município e a Sabesp para a execução das obras de distribuição de água na captação da Itupararanga. E ficou para a Prefeitura a reposição dos ladrilhos na calçada Engenheiro Antônio de Castro Figueroa. Requerimento 164/2015. Esse requerimento 165 que eu li foi de autoria da vereadora doutora Ana Paula. Requerimento 164/2015, de autoria do vereador Renatinho Watanabe, que faz considerações sobre a questão de segurança no município. Pergunta 1. Existe a possibilidade do Executivo Municipal implantar sistema de segurança com câmeras interligando com a Polícia Militar? Resposta. No momento, não há previsão orçamentária para tal. 2. Se positivo, qual o prazo médio? 2. Prejudicado. 3. Negativo. Por que também prejudicado? 4. Existe a possibilidade de fazer um convênio com o governo do Estado para implantar essas câmaras? Resposta. Poderemos estudar essa possibilidade. Respeitosamente, José Aparecido de Teseu, prefeito. Requerimento 163/2015, de autoria do vereador Renato Watanabe, sobre a Guarda Municipal no município. Pergunta 1. Existe projeto de criação da Guarda? Resposta. Não. 2. Se sim, já houve algum estudo para implantá-lo? 2. Prejudicado.
3, caso afirmativo, existe previsão para implantação? Também prejudicado. José Tizeu assina a resposta. Requerimento 162/2015 do vereador Renato Watanabe. Sobre iluminação pública em Logradouro. 1. Existe a possibilidade de realizar reparos elétricos no referido local? Resposta. Já estamos efetuando os reparos na iluminação no dia 20 de julho, desde o dia 20 de julho de 2015. 2. Existe uma previsão para realizar a obra? 2. Prejudicado. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu. Requerimento 161/2015, senhor presidente e senhores vereadores, de autoria do vereador Renato Watanabe, sobre manutenção em luminárias. Pergunta 1. Existe processo administrativo no sentido de providenciar a manutenção de luminárias? 1. Existe aberta uma tomada de preço para fins de execução dos serviços dessa natureza, que se encontra sub júdice no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Tão logo o processo seja liberado, estamos dando ordem de serviço para execução. 2. Positivo quando será efetuado? 2. Dependemos da liberação do Tribunal de Contas. 3. Se negativo, o que impede a realização, prejudicado. Requerimento 160/2015, de autoria do vereador Alexandre Amaral. Pergunta 1. Existe a possibilidade de implantação de lombada na rua Paulo Dias, altura número 353? Resposta. Com o recapeamento houve alteamento proporcional de todas as lombadas para compensar a camada de recapeamento, o que faz a velocidade dos veículos na rua Paulo Dias ficar reduzida, visto que é uma rua com alto fluxo de pedestre. A proporção do número de lombadas existentes no trecho é suficiente para manter os veículos e pedestres em condições seguras, salvo um ato de extrema insegurança praticado por um condutor. 2. Positivo quando será? Prejudicado. Resposta 3. Negativo porque também prejudicado. Requerimento 159/2015, de autoria do vereador Alexandre Amaral. Pergunta 1. Existe a possibilidade de implantação de lombada na rua Enio Fabiani Centro, próximo ao número 100? Resposta. Será estudado. 2. Se positivo, quando será implantado? Prejudicado. Se negativo, por que também prejudicado? Requerimento 154/2015, de autoria do vereador Eduardo da Delegacia. Pergunta 1. Informe a situação que encontra-se o Parque Industrial Municipal João Pereira Guzmão, principalmente se a documentação do imóvel se encontra regular e em poder do Executivo. Resposta 1. Loteamento foi devidamente registrado em 31/3/2015, conforme matrícula número 2036 do cartório de registro imóvel. 2. O cartório de registro... ainda para a Prefeitura. De posse desses documentos, quando o Executivo irá realizar a cessão definitiva de área à empresa La Rioja e também à SPEC? Com a devida regularização do loteamento, os processos da empresa Grupo La Rioja e a SPEC, nos termos do artigo 12 da Lei 8.22, serão submetidos à apreciação do Conselho Municipal Industrial para manifestação. José Aparecida Tizeu, prefeito. Requerimento 172/2015, de autoria do vereador Eduardo Bosco. Pergunta 1. Existe a possibilidade de solucionar os defeitos apresentados na Praça João de Castro Figueroa? Pergunta sim. 2. Se positivo, quando será realizado? 2. Vamos programar para o mês de agosto. 3. Se negativo, por que prejudicado? Requerimento 173/2015, de autoria do vereador Eduardo Bosco. Pergunta 1. Existe a possibilidade de reforma desses bancos esses na Praça João de Castro Figueroa? Resposta sim. 2. Se positivo, quando será previsto? Resposta. Vamos programar também para o mês de agosto. 3. Se negativo, por quê? Prejudicado. Requerimento 174/2015, de autoria do vereador Eduardo da Delegacia. Sobre questionamento sobre o salário e educação. A. O valor recebido é investido em qual programa ou projeto ou ação educação básica? Resposta. Os recursos do salário e educação são usados em conformidade com a Lei nº 9.394, de 20/12/96. Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e dos profissionais da educação. Uso e manutenção de bens vinculados ao sistema de ensino e realização de atividades e meios necessários para o funcionamento do ensino. B. Enviar demonstrativos que comprovem os gastos das verbas recebidas. Em anexo. Requerimento 177/2015, de autoria do vereadora doutora Ana Paula. Pergunta 1. Há possibilidade de fornecer a fórmula infantil de soja que contém proteína isolada de soja que não causa alergia à menor Mariana de Oliveira Araújo? Pergunta. Embora o requerimento da nobre vereadora esteja datado de 3/7/2015, informamos que desde o dia 1º de julho de 2015, a senhora Daiane de Brito Oliveira Araújo recebeu 3 leites Aptamil soja, 2 formas infantil de soja, 400 gramas, conforme
recibo em anexo. Informamos também que a senhora Daiane estará recebendo essa mesma quantidade de latas a cada 30 dias, que ficará disponível na farmácia do centro de saúde. Pergunta 2, se sim, quando prejudicado? Pergunta 3, se não, por que também prejudicado? Requerimento 176/2015, de autoria do vereador Dr. Alexandre Amaral. Pergunta 1, sobre o acidente do veículo do Centro de Convivência do Idoso. O veículo possuía seguro? Resposta sim. Caso positivo, os valores foram recebidos e se foi adquirido outro veículo. Os valores foram recebidos, mas insuficientes para a aquisição de outro veículo 0 km. Há a possibilidade dos usuários do Centro de Vivência do Idoso serem atendidos por um veículo modelo van? Resposta, estamos estudando essa possibilidade. 4, caso não seja possível, por favor esclarecer o motivo, fica prejudicado. Requerimento 178/2015, de autoria da vereadora doutora Ana Paula. Pergunta 1. A possibilidade de realizar a limpeza de toda a extensão da estrada Aurora Coelho Serione? Resposta. Os serviços iniciaram dia 20 de julho de 2015 e estão feitos em toda a sua extensão. Pergunta 2. Se sim, quando prejudicado? Pergunta 3. Se não, por que também prejudicado? Pergunta 4. Há a possibilidade de colocar ao longo da referida algumas placas advertindo sobre a proibição de jogar lixo no local, bem como algumas faixas com frase para conscientização da população em relação à necessidade de mantermos nossa cidade limpa? Resposta, vamos fazer a limpeza e aguardar o comportamento dos usuários. Havendo a necessidade, poderemos estudar a colocação dessas faixas. Se sim, quando prejudicado, se não, por que também prejudicado? Requerimento 179/2015, de autoria da doutora Ana Paula. Pergunta 1. A possibilidade de firmar convênio com o governo do Estado para implantar o programa Atividade Delegada em nosso município? Pergunta, poderá ser objeto de estudo, observando as disponibilidades financeiras. 2. Se sim, qual a previsão para que isso ocorra? Prejudicado. 3. Caso haja impossibilidade, por favor especificar o motivo, também prejudicado. 4. A possibilidade de disponibilização de um veículo para a realização da ronda policial? 4. Será objeto de estudo. Se sim, quando? Prejudicado, se não, por que também prejudicado? Requerimento 180/2015, de autoria da doutora Ana Paula. Há possibilidade de conserto das lâmpadas descritas acima? Resposta, sim. 2. Se sim, quando? Resposta, nesse tipo de situação, a concessionária e permissionária realizam os reparos. Encaminhamos os ofícios solicitados aos devidos reparos aos referidos endereços. Neste caso, não temos como precisar a data para reparo. Vale destacar que o fato das lâmpadas estarem acesas 24 horas não onera financeiramente o município, posto que as mesmas não são cobradas por medidores, sim através de contrato. Caso haja impossibilidade, por favor especificar o motivo, fica prejudicado. Finalmente, o requerimento 181/2015, de autoria da doutora Ana Paula. Pergunta 1. Qual é a frequência com que é realizada a limpeza no velório municipal? Resposta, a limpeza é feita diariamente nos finais de semana quando há velório. Qual é o motivo do velório se encontrar em condições tão precárias no que concerne a sua limpeza? 2. A limpeza é feita diariamente, os sanitários possuem lixeiras, porém algumas pessoas, infelizmente, possuem o hábito de não utilizarem a lixeira do sanitário e jogam papel no chão. 3. É possível que a frequência da limpeza no velório seja aumentada? 3. Não, essa já é realizada diariamente. 4. Caso negativo, por favor especificar o motivo. Não há resposta. José Aparecida Tizeu, prefeito. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Solicita ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 188/2015. Requer a mesa, ouvido plenário, seja respeitado 1 minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Áurea Guimarães Coelho, Alexandre Amaral, vereador, e Beto, vereador. Requerimento 189/2015. Respeitado 1 minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Leoni Bento Fernandes. Renatinho Watanabe, vereador. Requerimento 190/2015. Minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Ana Dirlene Quirino Ferreira, ocorrido no dia 22 de julho de 2015. Renato Watanabe, doutora Ana Paula, vereadora. Requerimento 191/2015. 1 minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Círcio Heleno da Silva. Eduardo Bosco, vereador, e Beto, vereador. Requerimento 198/2015. 1 minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Delfina Salles Martins, dona Ata. Renato Watanabe, vereador. Geraldo Atleta, vereador. Augusto Canto, vereador. Lido, senhor presidente. Passamos então ao minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Áurea Guimarães Coelho, da senhora Leoni Bento Fernandes, da senhora Ana Dirlene Quirino Ferreira, do senhor Círcio Heleno da Silva e da senhora Delfina Salles Martins. Dona Ata.
Solicito ao secretário continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 192/2015. Senhor presidente, senhores vereadores. No dia 28 de julho, compareceu em meu gabinete a senhora Adriana Gomes de Lima Butieri, acompanhada por sua filha Adriele de Lima Butieri e sua neta Mariane Vitória da Silva Butieri, informando que nessa data estiveram no posto de saúde por volta das 9h30 para vacinar a menor Mariane de 5 meses. Na recepção foi uma senha e depois de mais ou menos meia hora foi atendida pela funcionária Célia, que lhe orientou a passar Mariane de 5 meses com o pediatra para avaliação porque estava com tosse. Dessa forma, as munícipes aguardaram o atendimento ao pediatra, Dr. Enéas, que ocorreu por volta das 14h30. Após o atendimento pediátrico, houve a autorização do médico para que a menor recebesse a dose da vacina, bem como a liberação da senha às 14h57 para aguardar o procedimento. Verificando as munícipes que não eram chamadas para a sala de vacinação, bateram na porta e foram informadas de que o horário para a vacinação estava encerrado. Na ocasião, outras 2 mães, que estavam com crianças menores de 1 ano, também não foram atendidas, apesar de estarem com suas senhas em mãos. Ante aos fatos, requer a mesa ouvido plenário seja oficiado o senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. Porque mesmo com a senha para atendimento que foi emitida dentro do horário de atendimento da vacinação, essas mães não foram atendidas. 2. A funcionária tinha conhecimento de que as munícipes estavam no local desde o período da manhã, pois foi ela quem solicitou que a criança passasse pelo pediatra antes de ser vacinada. Diante disso, como pode ter dispensado as munícipes que estavam com a senha liberada para atendimento? 3. Se a vacinação é feita até às 15 horas, e a senha também é liberada antes desse horário, não seria obrigação dos funcionários realizar o atendimento? 4. Se sim, por que isso não ocorreu? 5. Se não, qual a justificativa? 6. Existe a possibilidade do horário de vacinação ser estendido até às 16 horas? 7. Se sim, a partir de quando? 8. Se não, por quê? Sala de sessões, 28 de julho de 2015, doutora Ana Paula Neto Marchetti, vereadora. Peço para discutir. 5 minutos com a parte, vereadora. Essa questão de saúde é debatida aqui por mim desde 2013. Só que, infelizmente, parece que a gente fala e o cachorro latir para essa administração é a mesma coisa. O que acontece? Essa mãe foi com uma criança de 5 meses no posto de saúde para vacinar. Chegou lá, ela chegou por volta das 9h30 da manhã, foi atendida por volta das 10 e pouco, passou pela moça que faz a vacinação, a moça falou, como a criança está tossindo, você espera para passar no médico. Ela foi, pegou outra senha para passar no pediatra, ela ficou o dia inteiro dentro do posto de saúde, e às 2 e pouco foi liberada a senha para ela vacinar a criança, e ela continuou aguardando com essa criança lá, sem almoçar, o dia inteiro. O que aconteceu? Ninguém vinha chamar, ela foi até a sala de vacinação e perguntou para a funcionária, olha, nós estamos aguardando, ninguém chama. O que está acontecendo? Ela falou, não, já encerrou o horário de vacinação, 3 horas encerra. Então, o que a gente pede, sabe, ao administrador da saúde, que eu não sei como pode ter uma pessoa que administra a saúde, que é professor de educação física, né? Ou até mesmo o senhor Carlos Henrique, que diz que fica lá no posto de saúde, trabalha das 7 às 9, e é o diretor responsável pelo posto de saúde. Eu não sei o que se consegue fazer das 7 às 9 da manhã para administrar toda uma parte da saúde, mas é assim que funciona no nosso município. Para ter, no mínimo, um tratamento de dignidade às pessoas. Assim como essa mãe foi embora com uma criança de 5 meses, outras 2 mães também foram, que estavam aguardando a vacinação desde cedo. Então, a senha foi liberada dentro do período em que estava o horário de vacinação, porque, conforme a informação, é até às 15 horas. Vejam só, se você entra num banco, o banco fechou a porta, mas você estava lá antes das 4 horas, você tem que ser atendido. Se você retira a sua senha antes do término daquele serviço, você tem que ser atendido. No entanto, essas mães passaram o dia inteiro dentro do posto de saúde e depois simplesmente falou, terminou o horário de vacina, foi até as 3 horas, mas a senha dela foi liberada antes das 3. Então, eu peço aí ao
diretor de saúde, né, o professor de educação física que está aí tomando conta da saúde. Gente, eu estou falando assim porque eu estou cansada. São 2 anos falando a mesma coisa, sabe? É difícil para a gente. Aí você vê uma mãe passar o dia inteiro com uma criança, né, se ausentou dos seus afazeres, ficou lá o dia inteiro, e ter sido dispensada dessa forma. Então, a gente pede que exista um trabalho com esses funcionários, que sejam chamados a uma conversa, para explicar que critério é esse. Se a pessoa pegou a senha dentro do horário, por que essa criança não foi vacinada e essas mães, essa e outras 2 que estavam lá, foram dispensadas com suas crianças? Gente, como ser humano, eu, se fosse funcionária, poxa vida, a pessoa está ali aguardando desde cedo, você sabe que a pessoa está aguardando. Pega a vacina e dá nessa criança, né? E os administradores, olhem essa situação, verifiquem o que os funcionários estão fazendo no posto de saúde, porque quem vai no posto de saúde é porque está debilitado, porque está doente, porque está precisando. Ninguém vai no posto de saúde porque está feliz. Então, a gente precisa ter um atendimento adequado, um atendimento com educação. Ninguém tem culpa se as pessoas têm problemas em casa, os problemas têm que ficar em casa. Lá tem que dar um atendimento digno para essa população. E é isso que eu venho pedindo há 2 anos e pouco aqui nessa Câmara. Atendimento digno para essa população que tanto precisa e que em outros tempos eram dados. Senhor prefeito, atenção com a saúde do nosso município. São essas minhas considerações. Obrigada. Continua a discussão, requerimento 192. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Raimundo Azevedo. Geraldo Atleta, aprovo. Augusto Canto. Renatinho. Aprovo. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Eduardo Delegacia. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Requerimento 192, aprovado por 8 votos. Solicita ao secretário continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 193/2015. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que o investimento nos esportes é fundamental para o bem-estar da sociedade, considerando que somos constantemente cobrados pelos esportistas que utilizam o campo de futebol do Jardim Uridel, considerando que o gramado do referido campo encontra-se em condições precárias para a prática de futebol, é que requer a mesa do plenário seja oficiado do senhor prefeito municipal solicitando as seguintes informações. 1. Quando foi realizada a última manutenção ou reforma do campo do Uridel? 2. A possibilidade da reforma do gramado do campo do Uridel? 3. Caso positivo, quando será feita a reforma? 4. Se negativo, por quê? Sala de Sessões, vereador Nando Silva, 31 de julho de 2015, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 194/2015. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que o serviço de táxi constitui importante modalidade de transporte público e ainda geradora de rendas, tanto ao taxista quanto ao município. Considerando, contudo, que muitos munícipes são contemplados com a concessão do serviço, contudo, não exploram o serviço da forma com que deveria ser explorado, já que poucos são aqueles taxistas que realmente atuam na praça e permanecem durante o dia nos pontos localizados do município. Considerando que aparentemente houve a concessão de novas licenças para taxistas na cidade nos últimos meses. Considerando que recentemente o senhor João Gropo solicitou uma licença para taxista, contudo, foi informado que não havia disponibilidade e que, porém, segundo o mesmo, novas concessões ocorreram após a negativa de seu pleito, entendendo que foi prejudicado em detrimento de outro cidadão. Considerando que é de conhecimento que algumas pessoas estão recebendo a licença de táxi, porém, com o tempo, deixam de utilizá-la e, pasmem, então, comercializando-a, o que é remata absurdo, já que recebe gratuitamente da Prefeitura tal benefício. É que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado ao senhor prefeito municipal solicitando as seguintes informações. 1. Qual o critério para a concessão de licença para trabalho com táxi no município? 2. Elencar de forma pormenorizada as licenças concedidas nos últimos 3 anos e eventuais substituições de nome, indicando a data da concessão e a alteração e o nome do beneficiário e o local de autuação. 3. Gentileza informar o motivo da negativa de concessão de licença ao senhor João Gropo
E se após o requerimento formal apresentado pelo mesmo, houve alguma nova licença. 4. Alguma licença foi concedida após tal negativa? Se sim, justificar o motivo, já que a informação era de que não havia ponto de táxi disponível. Detalhar se houve alguma baixa de táxi. 5. Detalhar o nome e locais de operação de cada táxi ativo no município. 6. É de conhecimento do senhor prefeito que pessoas de Vargem Grande conseguiram a concessão de táxi em alumínio e exploram tal atividades em detrimento de outros aluminenses que desejam explorar esse serviço e que tiveram o pleito negado? 7. A prefeitura sabe indicar quem está atuando com a licença concedida ao taxista Milani, já que o mesmo está residindo fora do município? Houve transferência da aludida licença ou revenda da mesma? A prefeitura sabe quem opera com o ponto de táxi citado? 8. Existe a possibilidade da prefeitura fazer um levantamento da situação atual do serviço de táxi ante as reclamações dos próprios taxistas? 9. Existe a possibilidade de implantação de novos postos de táxi? 10. Quantos pedidos de licença de táxi foram negados nos últimos 2 anos? Sala de sessões plenária, vereador Leandro Silva, 31 de julho de 2015. Doutor Alexandre Amaral, vereador. Peço para discutir. Bom, na verdade, eu sou do tipo de pessoa que uma das coisas que mais me incomoda é, às vezes, você não ter uma resposta, né? Ainda que talvez ela não seja que agrade, mas eu gosto de ter uma resposta para algum tipo de questionamento. Mesmo às vezes a resposta que você transmita ao outro interlocutor não seja a resposta satisfatória, mas a gente gosta de ter. E tanto aqui em Alumínio, tanto alguns taxistas, quanto algumas pessoas que às vezes trabalharam na área de transporte e que quando foram dispensados, por exemplo, aqui da fábrica, queriam atuar e entraram com o pedido, essas pessoas questionam hoje o aumento, assim, um aumento exorbitante de táxis novos operando na cidade, né? Operando não, que pessoas que receberam a licença, que colocam a placa, usufruem de um benefício que o veículo de táxi hoje goza de algumas isenções tributárias e que não colocam o carro na rua para circular. E outras pessoas, às vezes, que precisariam dessa licença, né, para pagar o custeio da família, acaba tendo o pedido, olha, nós não temos disponível ponto de táxi. E a gente vê pessoas de outras cidades vindo no município, conseguem a licença e trabalham ora em Alumínio, ora em outra cidade. E você acaba vendo o quê? Aquele que realmente poderia estar desenvolvendo a atividade, não a desenvolve, como outros taxistas, enfim, pessoas que para conseguir estão tendo que pagar a licença. A gente sabe que em outras capitais, aí o ponto de táxi chega a custar R$1 milhão, ou até mais, dependendo do ponto. Mas o Alumínio é um local que a pessoa recebe gratuitamente. Ela vai ali, consegue a licença, e em pouco tempo ela começa a comercializar, e hoje um ponto de táxi em Alumínio tem pessoas aí pagando 20 mil a 30 mil reais. É um absurdo a pessoa ter que pagar isso, porque ela recebe gratuitamente, né? E muitas vezes a pessoa já tem uma licença, recebe outra, vende e recebe outra. Então, esse requerimento a gente gostaria de explorar um pouco mais esse assunto, como funcionam essas licenças, e quem de fato está indo no dia a dia trabalhar, quem está tanto explorando esse serviço, porque é um serviço público, o táxi, tanto o taxista como a própria população, né, para ser beneficiada disso. Então, alguns taxistas aqui me procuraram, questionam esse tipo de licença, porque a gente não vê esses táxis parados, o táxi andando aí como se fosse um veículo de uso privativo do proprietário, não faz uma corrida durante o ano inteiro, né? E outras pessoas que querem se dedicar a isso, não tendo a oportunidade de trabalhar. Então, esse requerimento, a gente gostaria de adentrar nesse assunto aí, para saber, a questão do táxi aqui, os vereadores da legislatura passada lembram da polêmica que nós tivemos, né? E de pessoas que na época ainda até teriam até o direito de questionar, porque eram pessoas que realmente permaneciam no ponto. Agora, sinceramente, eu acho que não é certo uma pessoa pedir uma licença e ser negado, 2, 3 meses depois a outra pessoa vai e consegue. Então, o município ele tem que ser governado. Se eu tenho a licença, a vereadora foi lá e pediu, um exemplo, como uma cidadã, tem que ter a prioridade, tem que ter a ordem da fila, não do lado do compadre ou de amizade. Tem que seguir essa ordem lógica. E a prefeitura tem que saber quem está trabalhando. Quem não está, toma a licença, toma a placa e passa para outro, para ver se a pessoa
serve como uma nova fonte de renda, porque tem pessoas aqui na cidade precisando dessa licença para trabalhar e não tiveram a oportunidade, estão tendo que pagar aí empresas para prestarem serviços e não recebem isso. Então fica aqui o apelo e que acabe com isso de comercializar um negócio. Até aqui teve um senhor aqui que trabalhou com a gente, ele mesmo parece que foi uma das pessoas que adquiriu aí no mercado por um valor adquirindo de uma pessoa. Daqui a pouco está virando comércio, e comércio acho que não é interessante, a não ser para quem vai lá e consegue essa licença. São minhas considerações, Pedro. Continua a discussão, requerimento 194, em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Raimundo Azevedo. Geraldo Atleta, aprova. Augusto Canto. Aprovo. Renatinho. Aprova. Doutora Ana Paula. Aprova. Beto. Eduardo Delegacia. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Requerimento 194, aprovado por 8 votos. Solicita ao secretário que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 195/2015. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando as reclamações que recebemos quanto ao péssimo estado de conservação dos automóveis que prestam serviço de assistência social, mais precisamente aqueles que fazem o transporte de pacientes para os hospitais de outras cidades, considerando que são inúmeros problemas relatados, bem como falta de freios, problemas como embreagem, estado de conservação geral dos veículos, considerando que tal fato coloca em risco os munícipes que utilizam do serviço de transporte acima descrito e também os motoristas que arriscam-se ao dirigir por grandes distâncias com veículos que não têm a menor condição de uso. Assim, ante todo o exposto, requer a mesa ouvido o plenário seja oficiado ao senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. Quais são os carros que realizam o transporte de pacientes para os hospitais localizados em outras cidades? Favor enviar relação e último laudo de vistoria. 2. A Prefeitura tem realizado a manutenção dos referidos carros? 3. Se sim, favor enviar notas fiscais referentes aos consertos. 4. Caso negativo, favor especificar o motivo. Sala de Sessões, vereador no dia 31 de julho de 2015, doutora Ana Paula Neto Marquete, vereadora. Peço para discutir. 5 minutos com a parte, vereadora. Esse requerimento, mais uma questão em relação aí à saúde. O que acontece? As pessoas que não têm condições de se locomoverem com veículos próprios para fazer tratamento em São Paulo, em Itu, em Salto, em outras cidades, eles vão até a assistência social, lá eles agendam o carro e eles são transportados pela prefeitura. Um requerimento nosso, através da Rita Passos, já foi enviado para cá um valor de R$70 mil, que veio para a prefeitura, e a prefeitura adquiriu uma van para transportar essas pessoas. Essa van é uma Ducato nova que está lá. Além dessa Ducato, o Estado de São Paulo mandou também uma outra van maior, que eu não sei precisar a marca, mas é uma van maior, que está escrito Governo do Estado de São Paulo, também para transportar esses pacientes. Então, o que acontece? Nós ganhamos do Estado 2 vans para transportar os pacientes. No entanto, nesse período que se está utilizando as vans, poxa, dá manutenção nos veículos, adquire veículos novos para poder transportar essas pessoas. Não, mas elas vêm aqui reclamar, falam assim, nossa, Ana Paula, eu fiquei com dó do motorista, não tinha freio, não tinha embreagem, nós paramos no meio do caminho. Então, são situações inadmissíveis, a pessoa já está doente, a pessoa não tem condições de se locomover com recursos próprios, ela precisa da prefeitura, ela precisa desses serviços, e são, novamente, realizados dessa forma, com descaso, né? Não se importam. Acabou de ler o requerimento aqui. Se paga 55 mil para repor metade do ladrilho de uma calçada aqui na nossa frente, entendeu? Aqui, na Avenida Engenheiro de Castro Figueroa, Antônio de Castro Figueroa, aqui na frente. A Sabesp fez a obra, cortou metade só do ladrilho ali, repôs metade do ladrilho, 55 mil. Só que nunca tem dinheiro para fazer a manutenção dos carros. Não tem dinheiro para fazer nada nessa prefeitura, mas para fazer o que eles querem, a hora que eles querem, aí tem. Então, vamos parar com esse descaso da saúde. Vocês, vereadores, são minhas testemunhas aqui. O quanto eu falo de saúde nessa Câmara. E muitos outros vereadores também falam. Só que ninguém é ouvido aqui.
E depois acontece tudo o que aconteceu, que eu vou discutir na tribuna em relação aos falsos médicos que estavam aí. Então, é isso que nós queremos. Cuida da saúde das pessoas, senhor prefeito. Arruma esses carros antes que aconteça uma coisa, um acidente. Né? Não coloque os funcionários em risco, como o senhor está colocando, assim como essas pessoas que precisam ser transportadas. Tira esse Paulo Pimenta dessa administração, pelo amor de Deus. São essas minhas considerações. Obrigada. Continua a discussão, requerimento 195. Em discussão. Pois, vereador, 5 minutos com a parte. Nós tivemos aqui na Câmara um ano que operavam 3 veículos aqui, né? Tinham 3 motoristas, então tinha um fluxo muito grande de veículos dentro da Câmara, que demandava também manutenção dos carros. E naquela época, uma coisa que eu concluí em nível de administração, não realizamos aqui, é que esses veículos, que são muito utilizados, como é o caso da saúde, que tem que ser terceirizado. Sou a favor de locação de veículo, porque aí sempre vai ter um veículo em boa condição. Por que eu falo isso? Porque o valor que se gasta com uma manutenção contínua de veículo, se for somado no final de um ano, principalmente os carros mais antigos, me recordo no primeiro ano, enquanto estava como vereador aqui, a resposta de um requerimento da reforma e manutenção de um Astra, que era usado, que foi doado pela Câmara, tinha chegado em R$16 mil. E não era assim algo que, num primeiro momento, nós ficamos assustados. E depois, vendo o gasto que dá um veículo desse, rodando longos trajetos, todos os dias, indo e voltando de São Paulo, Itu, que são a Sorocaba, os lugares que tem essa busca do serviço, fica muito caro. Por isso que eu falo, a Prefeitura tem que cuidar. Na questão do requerimento que eu estou discutindo, eu só entendo que para ter algo de qualidade, que não pare, que chegou na terça-feira, quebrou alguma coisa, tem uma substituição de veículo, o serviço ser contínuo e com qualidade, melhor que a manutenção dos veículos, a Prefeitura pensar num processo de adoção de terceirização de veículo. Uma terceirização, obviamente... Uma parte, senhor vereador. O vereador Geraldo pediu primeiro, concedo a parte, sim, vereador. Obrigado por parte. Vossa Excelência tem razão, porque veja que se a Prefeitura adquirir um veículo novo, ele vai acabar não substituindo o que está lá, porque a demanda é grande. Outras pessoas vão procurar e o veículo está lá, e quem está lá vai acabar atendendo. Se adquirir um segundo veículo, da mesma forma. Agora, num contrato de locação, pelo menos, o veículo pode parar para fazer manutenção e não dar descontinuidade ao trabalho que vem sendo feito. Então, eu acho que Vossa Excelência tem razão, nós entendemos que também, nesse sentido, é importante que se pense mesmo em terceirizar os veículos para que atenda melhor essa população que já tem uma série de dificuldades, problemas de saúde e ainda tem que se sujeitar a uma situação como essa. Obrigado pelo senhor. Uma parte, vereador, em que pese as considerações de Vossa Excelência, respeito, né, sua opinião, mas eu discordo, porque hoje em dia a terceirização, infelizmente, eu a vejo assim, com muitos maus olhos. Veja a questão dos médicos, você terceirizou o serviço, terceirizou o serviço de saúde por um preço que, se você for pensar, o médico não recebe aquilo. E outra coisa, você vai fazer o aluguel, compre vários veículos novos, que assim você vai conseguir fazer a manutenção. Hoje em dia, um veículo novo, popular, tem um custo baixo. Se você fizer, eu entendo o seguinte, que é planejamento. Entendeu? Essa prefeitura não tem planejamento, ela não planeja nada. Ela não planeja a quantidade de veículos que ela tem que ter, quantos tem que estar na oficina, fazendo uma preventiva antes do outro. Não existe planejamento. Nessas condições, realmente nada funciona. Agora, eu discordo da terceirização. São essas minhas considerações. Não, nova parte? Eu vou concluir, vereador, senão... Pois não, Vossa Excelência tem toda a razão. Então, eu quando falo isso, Paulo, eu não falo por achismo, eu falo pela experiência como administrador da Câmara que eu tive, vendo como que funciona um veículo com manutenção. Eu achava isso também, imaginando num consumo meu de um veículo popular, um exemplo. Depois que você vê o gasto que tem, eu não tenho nem dúvida que a terceirização E também não tem como comparar a terceirização de um veículo com a terceirização de uma atividade de fim, que é a dos médicos, que eu fui contra, inclusive tirei o dinheiro de serviço terceiro.
Então, o que eu acredito? Que para ter uma continuidade de serviço, uma qualidade de serviço e um barateamento, porque pode ter certeza, que nem eu falo pela experiência, né, por achar, a terceirização de veículo é mais barata que a manutenção de veículo. Porque o veículo que você comprar nesse ano, depois de um ano no poder público, já vai estar aí mais ou menos rodando quase 10 mil quilômetros mês. Então, ele fica com 100 mil quilômetros em um ano. Então, acho que vale a pena a Prefeitura, sim, pensar nessa possibilidade de terceirizar veículos na frota de saúde para atender bem a nossa população. São as minhas considerações. Continua a discussão, requerimento 195. Em discussão. Peço para discutir. Pois não, vereador. 5 minutos com a parte. A questão é de gestão. E gestão é o custo-benefício. E aquele que está lá na ponta é o cidadão, aquele que recebe os serviços, seja do município, e nesse caso é do município, seja direto ou indiretamente. Então, de que maneira vai satisfazer melhor o cidadão e com custo menor? Avaliando, levantando, fazendo essa gestão. E se também for planejar, tem a forma de planejar, de você prever quantas pessoas são atendidas historicamente, e nessa previsão ainda tem que haver lá um acréscimo, mês a mês, que é difícil você planejar quantas pessoas vão se utilizar do serviço de saúde. Não é? Você faz tem uma expectativa, e dentro daquela expectativa é que você vai fazer uma contratação, no caso aí, se fosse de serviço de terceira, de locação. Muitas vezes, o que o município não teria condições de adquirir, e em um certo tempo de espaço, né, a fim de atender da melhor maneira aquele número de pessoas que adquire o transporte, no caso aqui, discutido para serviço de saúde. E, além do que, na aquisição de veículos, você vai gastar um certo valor, que ao final você ainda vai ter mais a manutenção para ser feito, e ainda nós podemos dizer que o serviço desse tipo aí, que roda constantemente, nós sabemos que o carro que presta serviço para a área de saúde, seja desse município ou de qualquer outro município, roda no mínimo 18 horas dia. Eu digo no mínimo, não é nem no máximo, é no mínimo. Chega a rodar até mais do que isso. Então, muitas vezes é mais de um condutor que utiliza aquele mesmo veículo no mesmo dia. Nós temos visto isso. E isso gera esse custo. E muitas vezes a frota vai se sucateando, por mais que faça manutenção. Não é? Então, fazendo todo esse levantamento, já houve em gestão pública análise nesse aspecto, e a conclusão é de que a terceirização tem um custo menor e beneficia melhor o cidadão que utiliza do serviço. Isso não só em alumínio, já é um levantamento feito em vários municípios de pequeno e de grande porte. Até nos municípios que teriam numa eventual possibilidade de menor movimento que o de alumínio, até ainda assim o custo, você fazendo terceirização, seria melhor. Pelo menos são o que apontam as pesquisas, os técnicos apontam dessa forma. Então, é o que nós queríamos colocar nessa discussão. Continua a discussão, requerimento 195. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Raimundo Azevedo. Geraldo Atleta, aprova. Augusto Canto. Renatinho. Doutora Ana Paula. Beto. Eduardo Legacia. Aprova. Doutor Alexandre Amaral. Requerimento 195, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 196/2015. Senhor presidente e senhores vereadores, sabemos que no ano de 2013 o município de Alumínio não realizou vacinação de cães e gatos contra a raiva. No ano de 2014, no entanto, soubemos que a Vigilância Epidemiológica do Estado, da Regional de Sorocaba, encaminhou cerca de 6.000 vacinas antirrábicas para o município de Alumínio. Porém, em 2014, a vacinação dos cães e gatos aconteceu timidamente em alguns pontos da cidade, e a grande maioria da população sequer ficou sabendo, pois não houve divulgação adequada. Com a falta de divulgação, segundo nos informado, sobraram cerca de 5.000 vacinas antirrábicas que, por falta de acondicionamento adequado em geladeira, todas ficaram imprestáveis e foram descartadas, ou seja, foram jogadas no lixo. Desta forma,
por falta de responsabilidade, planejamento e divulgação por parte do Departamento de Vigilância Epidemiológica, do diretor e do senhor prefeito municipal, o dinheiro investido pelo Estado para a compra dessas vacinas foi jogado no lixo juntamente com elas. É um absurdo o município receber essas vacinas de forma gratuita e não realizar a vacinação dos milhares de animais que existem em nosso município. Cuidar da saúde animal não é uma questão apenas de qualidade de vida do animal, mas sim de saúde pública, pois a doença pode causar grandes danos à saúde humana também. Desta forma, requer a mesa ouvido plenário seja oficiado ao Grupo de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, da Regional de Sorocaba, localizado na rua João Gabriel Mendes, número 1598, Jardim Maria do Carmo, CEP 18.081-110, Sorocaba, e ao senhor prefeito de Alumínio para que preste as seguintes informações. 1. No ano de 2013, a Vigilância Epidemiológica do Estado enviou vacinas antirrábicas para o município de Alumínio? Se sim, quantas e em que data? Se não, por quê? Enviar documento de envio com o número de vacinas enviadas e data. 2. No ano de 2014, a Vigilância Epidemiológica do Estado enviou vacinas antirrábicas para o município de Alumínio? Se sim, quantas e em que data? Se não, por quê? Enviar documento de envio com o número de vacinas enviadas e data. 3. No ano de 2015, em que data será enviada pela Vigilância Epidemiológica do Estado as vacinas antirrábicas e qual será a quantidade? 4. Por que até a presente data as vacinas antirrábicas do ano 2015 ainda não foram enviadas para o município de Alumínio? 5. Senhor prefeito, por que a campanha de vacinação de 2014 não teve a devida divulgação e foi realizada de forma ineficaz, deixando de atingir os milhares de cães e gatos que existem em nosso município? 6. Enviar um registro de todas as vacinas que foram aplicadas nos animais em 2014, com número de atendimento, nome dos animais e bairro onde a vacinação foi realizada. 7. Enviar documento de recebimento de vacina nos anos de 2013 e 2014. 8. Informar se foi instaurado algum processo administrativo para apurar a responsabilidade pelo descarte das vacinas antirrábicas, se sim, enviar cópia, se não, informar por quê. Sala de Sessões, vereador do Silva Alumínio, 31 de julho de 2015, doutora Ana Paula Neto Marquete, vereadora. Peço para discutir. Pois não, 5 minutos com a parte. Infelizmente, algumas notícias, né, das coisas que ocorrem internamente dentro da prefeitura, a gente não consegue saber de pronto. Mas aí o tempo vai passando, os funcionários acabam comentando com uma pessoa ou outra, e aí chega a nosso conhecimento. Como os nobres vereadores notaram aqui nesse requerimento, o que acontece? Em 2014, todo ano o Estado envia vacinas antirrábicas para que o município realize a vacinação de cães e gatos. Antigamente, não sei se os senhores lembram, a gente era até surpreendida com os funcionários da prefeitura batendo palma na casa da gente e perguntava, tem cão, gato? Vacinava, tudo direitinho, né? A gente recebia esse tratamento. Em 2014, eu, sinceramente, achei que nem tinha acontecido nenhum tipo de vacinação, porque eu não vi nada. Eu não vi divulgação, não vi carro de som, não vi as vacinas sendo aplicadas em alguns pontos da cidade, eu não vi isso acontecer. Mas me disseram que em alguns pontos, muito timidamente, ocorreu a vacinação dos cães e gatos. O que acontece? Esse requerimento é, inclusive, para precisar o número de vacinas que vieram e para eles comprovar o quanto eles vacinaram. Mas a informação que nos chegou é que veio do Estado cerca de 6 mil vacinas. E foi vacinado pouquíssimo. Sobrou aí uma grande quantidade. E o que acontece? Essa grande quantidade que sobrou, ao invés deles organizarem uma campanha, divulgarem e utilizar essas vacinas que eles receberam gratuitamente, não. Como eles não tinham uma geladeira lá no canil, simplesmente não acondicionaram as vacinas à geladeira e perderam aproximadamente, pelo que a pessoa me falou, 5 mil vacinas que foram jogadas no lixo, junto com o dinheiro do Estado, né? Jogadas no lixo. E a população aí, com cães e gatos, sem vacinação. Então, o que a gente percebe, né,
é que essa administração, durante esses 2 anos e meio aí, está agindo assim de forma totalmente sem planejamento, sem divulgação. As coisas a gente fica sabendo, não divulgam no jornal, né? Diz que não tem dinheiro para pagar jornal para fazer comunicação com os munícipes. Não tem dinheiro para botar um carro de som aí na rua, né? Mas para fazer diversas outras obras caríssimas, né? Aí tem dinheiro. Para fazer prédio público, eles querem fazer prédio público. A gente não sabe nem para quê, mas eles querem fazer. Então, o que eu quero aqui com esse requerimento? Que a Vigilância Epidemiológica do Estado realmente confirme quantas vacinas mandou para cá, né? E que a Prefeitura comprove com quantos cães e gatos ela vacinou. E que, comprovada essa situação de descarte de vacinas, não só seja instaurado um processo administrativo contra o funcionário, se ele deu causa, mas também um processo ao senhor prefeito, porque isso daí não deixa de ser improbidade administrativa. Você recebe do Estado aquele dinheiro, você joga no lixo aquelas vacinas por incompetência sua, por falta de planejamento, por não colocar simplesmente numa geladeira. Então, a gente pede a aprovação aí dos nobres vereadores, e assim que chegar todas essas respostas, conto com os senhores aí para que possamos tomar uma providência nesse sentido. São essas minhas considerações. Muito obrigada. Continua a discussão, requerimento 196. Em discussão. Pode discutir. Pois, não, vereador, 5 minutos com a parte. Não, na verdade, agora eu até entendi aqui na explanação, né, que, na verdade, ainda não se sabe se foram descartadas essas vacinas ou não. Há uma informação. Então, assim, eu acho que, para a gente colocar a faca no pescoço, né, tanto do prefeito, quanto de alguém lá da própria vigilância, eu tinha esse requerimento também feito. Eu achei é um fato gravíssimo, né, que a gente espera a resposta. E aí também eu notei que a de 2014, 2015, também agora agosto, parece que não teria a vacinação antirrábica de 2015. Né? E aí o assessor aqui, a gente procurou correr atrás, parece que está programada para final de outubro ou novembro. Então, assim, é uma acusação realmente grave, né, se jogar 5.000, 6.000 vacinas, que a gente espera que venha a confirmação da Vigilância Epidemiológica de Sorocaba, confirmando se realmente foram doadas, e que se informe a Prefeitura, ao invés de responder aqui a questão prejudicado, não precisa colocar o nome do cãozinho aqui no requerimento, mas que se coloque aí pelo menos a quantidade por bairros, por região do município, para que a gente apure se realmente a vacinação houve uma abrangência suficiente ou não. Foi bem lembrado aqui no passado, realmente as pessoas batiam a porta e para cobrar. Eu também tenho um cachorro em casa, também não tenho notado isso aí. São minhas considerações, presidente. Uma parte. Continua a discussão, requerimento 196. Em discussão. Peço discutir isso. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Concede uma parte? Pois não, vereador. Então, a informação, vereador Alexandre, que nós obtivemos, é que aqui tem a Érica, que é a presidente da APA-Micão, e quem disse para ela que foram jogadas as vacinas foi o senhor Paulo Barreto, que é hoje o veterinário que toma conta de lá. Então, eu acredito assim que foram palavras que ele mesmo disse. Então, eu acredito que realmente tenha sido jogado. E esse assunto já tinha vindo, já tinham me falado. Só que eu não tinha como que eu posso dizer? A pessoa que tinha dito, né? Então, agora a gente tem até a pessoa que disse, né? Então, eu espero que seja apurado, porque não adianta vir aqui falar, vacinou tantos, colocar lá a numeração. Vai ter que comprovar. Porque a partir do momento que você vacinou, você vai ter que comprovar. São essas as minhas considerações. Obrigada. Continua a discussão, requerimento... Não. Continua a palavra com o vereador Eduardo. Não tenho mais nada a dizer. Continua a discussão, requerimento 196. Em discussão. Não adianta vir depois. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Aprovo. Augusto Canto. Renatinho. Aprovo. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto.
Doutor Alexandre Amaral. Requerimento 196 aprovado por 8 votos. Pois é, vereador. Inclusive, doutora, se o doutor Paulo Barreto realmente atestou essa questão, acho que seria, como chefe, até caso de convocá-lo para estar vindo na sessão prestar os esclarecimentos. Até porque ele e o seu Paulo Pimenta, mais uma vez citado na data de hoje aqui. Solicito ao secretário continuar a leitura dos requerimentos. Requerimento 197/2015. Senhor presidente, senhores vereadores. Chegou ao conhecimento dessa vereadora que, na estrada Irineu de Resende, próximo à chácara Santa Rita, alguns cidadãos estavam escavando uma vala de 3 metros de profundidade, com cerca de 2,5 metros de largura, numa extensão de cerca de 40 metros. Também chegou ao nosso conhecimento que a Polícia Militar foi acionada, que referida obra estava sendo executada por particulares dentro das terras da Prefeitura Municipal de Alumínio e que pretendiam desviar a curva do rio. Ante aos fatos, requer a mesa ouvido plenário seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal para que preste as seguintes informações. A. Foi registrado o boletim de ocorrência sobre os fatos acima narrados? Se sim, enviar cópia a esta Casa de Leis, se não, justificar o motivo. B. Foi comunicado à Polícia Ambiental e à Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, da região de Sorocaba? Se sim, quando? Enviar cópia do protocolo do documento enviado. D. Se não, justificar o motivo. E. As pessoas envolvidas já foram acionadas para fechar a vala escavada? Se sim, quando iriam iniciar a obra? Se não, por quê? F. A Prefeitura pretende fechar a vala? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala Sessões, vereador Orlando Silva, 31 de julho de 2015. Doutora Ana Paula Neto Marchetti, vereadora. Peço para discutir. Pois é, vereador, 5 minutos com a parte. Esse requerimento, peço também a aprovação dos nobres vereadores, que ocorreu ali na estrada Irineu de Resende, próximo à chácara Santa Rita. Um morador ali de perto verificou que estavam cavando uma vala enorme, né? Pelo que vocês viram aqui no requerimento, 3 metros de profundidade, 2 metros de largura e já estavam com 40 metros de extensão, cavando essa vala. E o objetivo deles cavar essa vala, aí foi acionado a prefeitura foi lá e tal, diz que era para desviar a curva do rio, simplesmente assim, né? Então, o que acontece? Isso como um crime ambiental, por que desse meu requerimento? Isso como um crime ambiental, nós queremos que a prefeitura, como proprietária do bem, que registrou, eu procurei saber, a prefeitura disse que registrou o boletim de ocorrência. Então, o que nós queremos? Nós queremos realmente verificar se isso é real, se foi registrado o boletim de ocorrência, se foi comunicado à Polícia Militar Ambiental, à Secretaria Ambiental em Sorocaba, se as pessoas que estavam fazendo essa escavação foram notificadas a recompor, tapar as valas, se elas foram acionadas pela Polícia Ambiental. Então, com esse requerimento, nós queremos acompanhar, porque é uma área da Prefeitura, a Prefeitura tem que zelar por isso, e nós precisamos prever que não haja esse tipo de crime ambiental aqui no nosso município. Então, peço aos senhores a aprovação do requerimento para que possamos acompanhar o desfecho desse caso e tomar as devidas providências. São essas minhas considerações. Muito obrigada. Continua a discussão, requerimento 197. Em discussão. Peço para discutir. Pois é, vereador, 5 minutos com a parte. Oportuno o requerimento da doutora. Pessoal aí é melhor que aquele pessoal que assaltou o Banco Central, porque já estava 40 metros, se você numa vala de extensão de 3 metros de profundidade por 2. Mas, assim, é oportuno que venham essas informações. E eu acho que esse caso é o caso que foi citado numa reportagem, inclusive, do Cruzeiro do Sul. Né? Foi amplamente divulgado pela mídia, acho que a TV tem. E, assim, é importante que a Prefeitura mostre, né, que... E, mais uma vez, é importante salientar que o Paulo Pimenta é o diretor em tese, o diretor de meio ambiente, né, também. E foi por isso que eu me... Então, assim, que a Prefeitura mostre o comprometimento nessa questão ambiental, que é de suma importância, né, ainda mais nesse momento aí de escassez de água que a gente passou. Então, fica aqui, evidentemente, a aprovação do requerimento. Continua a discussão, requerimento 197. Em discussão. Nenhum vereador quer fazer outra palavra, passamos à votação nominal. Raimundo Azevedo. Geraldo Atleta aprova. Augusto Canto. Renatinho. Aprova. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Eduardo Delegacia.
Eu acho. Doutora Alexandra Amaral. Aprovo. Aprovo. Requerimento 197 aprovado por 8 votos. Requerimento 199/2015. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que a estrada Jaziel Ferreira do Prado, no Alto de Tararé, próximo ao número 4.519, está necessitando de iluminação, pois no mesmo local existem postes, mas não tem luminárias. Considerando que o local encontra-se às escuras, colocando em risco os moradores, bem como os demais munícipes que utilizam essa via de acesso. É que requerimento do ouvido plenário seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando a colocação de postes com luminária dupla no referido local, proporcionando melhor aspecto urbanístico e melhor qualidade de vida para os moradores. Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 31 de julho de 2015. Doutor Alexandre Amaral, vereador. Secretário que faça a leitura das indicações. Indicação número 38/2015, solicita troca de lâmpada na rua Rio Grande do Sul, número 802, bairro Jardim Progresso. Raimundo Azevedo Ferreira, vereador. Leitura do expediente recebido diversos. Solicita ao secretário que faça a leitura do ofício do vereador Fernando Dini, da Câmara Municipal de Sorocaba. Ofício número 445/2015. Senhor presidente, dirigimos-nos respeitosamente a Vossa Excelência para informar de que estamos dando início aos nossos trabalhos referentes à atuação da Frente Parlamentar, com o objetivo de apresentar soluções para os problemas enfrentados por moradores de bairros limítrofes entre os dois municípios, que tantos transtornos têm causado aos mesmos ao longo do tempo. Assim sendo, solicitamos que nos dê a honra de enviar a relação nominal dos vereadores dessa Igreja Casa de Leis, que constituirão a frente até o dia 15 de agosto de 2015, aniversário de Sorocaba, a fim de que possamos documentar de forma legal e oficial os nossos trabalhos, considerando-se a relevância do tema, bem como as instâncias superiores em que iremos tratar do assunto. Aproveitamos o ensejo para agradecer a forma amiga e cordial pela qual, como fomos recebidos nessa Igreja Casa de Leis. Sendo só que se apresenta de momento, despedimos-nos reiterando expressões de estima e consideração atenciosamente, Fernando Dini, vereador Sorocaba. Aqueles vereadores que queiram participar, por favor, amanhã deixar seus nomes na secretaria com o Paulo César. Solicita ao secretário que faça a leitura do ofício do Ministério Público sobre denúncia apresentada pela vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti. Ofício 312/2015, inquérito civil no Ministério Público, 14.0327.0005.511/2015-9. Portaria número 45/2015, questão de saúde pública. Senhora vereadora, o Ministério Público do Estado de São Paulo, por intermédio de sua Promotoria de Justiça Baixa assinada, no uso de suas atribuições constitucionais nos termos do artigo 19 do Ato Normativo número 484/6 CPJ e artigo 15, inciso 3 do Ato Normativo número 664/10, comunica a Vossa Excelência que essa Promotoria de Justiça de Saúde pública, instaurou um inquérito civil que gerou o registro junto ao CIS-MP número 14.037.00051/2015-9, portaria número 45/2015, com cópia anexa, com finalidade de apurar prestação de serviços médicos no pronto atendimento municipal de Alumínio por falsos médicos. Aproveita também o ensejo para renovar as expressões de estima e consideração. Larissa Motti Nunes Liger, primeira promotora de justiça de Mairinque. Solicita ao secretário que faça a leitura do ofício do cartório de registro de imóveis da comarca de Mairinque. Ofício RITDPJ número 81/2015, Mairinque, 15 de julho de 2015. Senhor presidente, referente ao ofício 01120/2015. Marcelo Paulo de Almeida, oficial de registro de imóveis da comarca de Mairinque, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao ofício supracitado, informar o que segue. Não foi encontrada nessa serventia o loteamento denominado Parque Industrial João Pereira Guzmão. Informa, no entanto, diante dos demais elementos constantes do mencionado ofício, que em data de 31 de março de 2015 foi promovida a regularização do loteamento denominado Parque Industrial do Brequituba, matriculado sob o número 2036 deste oficial de registro de imóveis,
de propriedade da Municipalidade de Alumínio, composto por 10 lotes industriais, distribuído em 4 quadras, e demais áreas públicas e sistema viário, conforme consta da anexa cópia da matrícula acima mencionada. Informamos ainda que referido procedimento com o loteamento devidamente registrado já foi retirado pela Municipalidade de Alumínio. Era o que nos cumpria informar, encontrando-nos ao inteiro dispor para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. Aproveitando para elevar os protestos relevados em cima em consideração, Marcelo Paulo de Almeida, oficial. Solicita ao secretário que faça a leitura do ofício da Arcesp. Ofício P 0131/2015 da Arcesp, assunto requerimento número 145/2015. Referência ao ofício 0179/2015. Senhor presidente, em atenção ao ofício de referência, descreveu possíveis problemas com os serviços de saneamento básico que são prestados pela Sabesp no município, esclarecemos. Para a autuação da Arcesp nos municípios, é necessária a delegação das funções de regulação e fiscalização para esta agência por meio de convênio de cooperação. Tal esclarecimento havia sido informado por essa agência e essa Câmara Municipal, conforme ofício P 0070/2015, de 22 de abril, conforme cópia anexa. Somente após a eventual assinatura desse convênio, caso seja de interesse do poder concedente, Prefeitura Municipal, a Arcesp poderá acompanhar a prestação do serviço, estabelecendo critérios e normas em prol da melhoria da qualidade, assim como fiscalizar, notificar e instaurar processo administrativo em caso de irregularidades. Pela inexistência do mencionado convênio, a Arcesp não recebeu os dados necessários para atuar na regulação e fiscalização desse município. Não obstante, após a eventual celebração do convênio, estaremos à disposição para realizar todas as atividades necessárias para a fiscalização de demandas referentes aos serviços prestados de abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto sanitário. Certo de sua compreensão, colocamos-nos à disposição dessa Câmara Municipal para esclarecimento de dúvidas adicionais. Atenciosamente, o José Bonifácio Amaral Filho, diretor de Regulação Econômica e Financeira e de Mercados, respondendo pela presidência. Passaremos agora ao tema livre, onde temos escrito para usar a palavra por 15 minutos com a parte a vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti. Boa noite, nobres vereadores, plateia que nos assiste, internauta que nos acompanha. Bom, o assunto que me traz nessa tribuna hoje é, mais uma vez, a questão de saúde. Desde 2013, eu discuto aqui nessa Câmara, os vereadores que estão aqui são testemunhas disso, as pessoas que acompanham as sessões na Câmara também são testemunhas disso, que a gente vem falando. A atividade médica é a atividade fim do município, prestação de saúde. O que acontece? Não se deve terceirizar. Desde o início, eu sou contra a terceirização do PA para a prestação de serviços médicos, desde o início. No entanto, nós falamos 2015 inteiro, nós falamos 2014 inteiro, inclusive eu separei diversas gravações que eu vou estar postando na internet, que eu usei essa tribuna e fui contra a contratação de prestação de serviços terceirizados no pronto atendimento. No entanto, como eu disse, aqui, os vereadores falarem, né, e o cachorro latir é a mesma coisa. A administração não escuta mesmo, não está nem aí. E agora, né, mesmo eu tendo falado, e outros vereadores também tendo falado, das reclamações que nós tínhamos aqui. As pessoas vinham e falavam, nossa, eu passei pelo PA, médico inexperiente, né, não me atendeu adequadamente, eu senti a insegurança do médico, a enfermeira estava dizendo o que ele tinha que fazer. Nós tivemos N reclamações nesse sentido. E viemos aqui para a tribuna, reclamamos, falamos. O caos foi tanto, né, e o nosso desespero foi tanto, o que nós fizemos no orçamento do ano passado? Quando chegou a lei de diretrizes orçamentárias aqui nessa Casa de Leis, e a lei de orçamentos, nós fizemos uma emenda, retiramos todo o dinheiro que tinha para pagar serviço terceirizado
e colocamos essa dotação, que a gente chama, para pagar funcionário. Qual que era a intenção? Fazer com que a prefeitura realizasse o concurso público e contratasse os médicos. Porque, através de um concurso público, você vai fazer uma prova, você vai apresentar toda a documentação, o diploma, o CRM. Será um serviço prestado com segurança. O que aconteceu? Tiramos a dotação, colocamos a dotação para a contratação de médicos e realização de concurso. O senhor prefeito não realizou e, infelizmente, posteriormente, quando mandou o projeto para cá, eu fui voto vencido. Votei contra, que eu me lembro muito bem quando o projeto veio para cá. Votei contra. Mas, infelizmente, eu fui voto vencido e, novamente, contrataram a empresa de terceirização dos médicos. Como não adiantou que a gente falasse todos esses anos, precisou acontecer uma tragédia, né? Fomos aí manchete, né? Eu posso dizer até que no Brasil inteiro, de médicos falsos atendendo no pronto atendimento. Gente, você já imaginou que é você levar seu filho, você ser medicado por uma pessoa que não é médica? Tudo aquilo que a gente vinha escutando, que os médicos eram inexperientes, né? A gente estava alertando, mas não adiantou. Veio aqui, se manifestou, falou na tribuna, fez requerimento, não adiantou. Assim como não adianta. Você vê quantos requerimentos nós fazemos, endereçamos para lá, e nada é feito. Eu, como vereadora, me sinto impotente. Por quê? Eu não tenho o poder de realizar. Quem tem o poder de realizar é o prefeito. Nós, vereadores, só podemos requerer. Nós não temos como obrigar o prefeito a fazer. E, infelizmente, nós não estamos vendo o senhor prefeito agir de forma adequada. Eu peço, seu José Tizeu, encarecidamente, que o senhor, como prefeito que é de direito, o senhor é o prefeito de direito, o senhor que foi eleito, tome as rédeas dessa situação. Olhe a questão de saúde do nosso município. Hoje nós temos uma pessoa que administra a saúde. Veja bem, eu não tenho nada contra professor de educação física, acho uma profissão maravilhosa. Só que professor de educação física tem que dar aula de educação física. Professor de educação física não tem que cuidar da administração da prefeitura, cuidar da saúde da prefeitura. Não tem competência, não tem capacidade para isso, está demonstrado. Os problemas com a saúde é desde o início do mandato. E o rei Paulo Pimenta continua lá. Senhor prefeito, o senhor já fez ótimas gestões em outros mandatos. Tome a rédea dessa prefeitura. Tire seu filho de lá e esse Paulo Pimenta. Já passou da hora. Sabe? Já passou da hora. A população não aguenta mais. A população elegeu o senhor. O senhor não elegeu o seu filho, Valdir Tizeu, porque hoje é ele o prefeito da nossa cidade. E com ele, minha gente, não tem conversa. Ele é autoritário, é do jeito dele, é o que ele quer, na hora que ele quer. E ele não está preocupado com a população, porque se ele tivesse, ele já teria tomado providência. Afinal, não é de hoje que nós estamos reclamando. Nós estamos reclamando há 2 anos. Né? 2 anos e meio. Não foi ontem que a gente começou a reclamar. Então, o que acontece? Essa empresa, mesmo a gente colocando no Facebook, pedindo para o prefeito rescindir esse contrato com a empresa Inova, porque, veja bem, você ter uma médica falsa, pode acontecer, né? Aconteceu um lapso, não pediu diploma, né? A médica chegou toda bem apresentada lá, ele falou, mostrou o CRM, ele falou, não, é médica, e passou. Mas 4 médicos prestando serviço aqui no pronto atendimento, 4 médicos falsos. Isso eu já acho que tem que ser investigado, e muito bem investigado. O gerente da empresa pega a moça para buscar o diploma dela. Ela mora num hotel. Olha só que interessante, uma médica que mora no hotel. Ele deixa a médica descer do carro dele e ela foge. Olha só, né? Que coisa. Então, eu acho assim, essa história está muito mal contada. Eu acho que a polícia tem que investigar a fundo. Nós instauramos aqui, nesta Câmara,
uma CI, que é uma comissão especial de inquérito, onde nós vamos ouvir todos os proprietários da empresa, nós vamos ouvir os funcionários, nós vamos ouvir os médicos que forem possíveis, né, porque a gente sabe que uma das médicas está foragida, e iremos apurar. Hoje, no entanto, nós ouvimos um funcionário da prefeitura, um diretor do PA. E isso nós já tínhamos discutido aqui, os senhores vereadores lembram. Como você pode ter uma empresa que presta serviço que não tem uma escala médica? Então, eu não sei quem vai prestar. Eu só fico sabendo quem vai prestar serviço porque está anotado no registro de enfermagem. Então, se ninguém prestou serviço, ganha-se do mesmo jeito. Olha que situação. Eu estava vendo aqui, o contrato com essa empresa é de R$ 2.224.800. Se nós pegarmos R$ 2.224.800 e dividirmos por 12, isso dá R$ 185.400 mensais. Hoje, na oitiva do funcionário, diretor do PA, eu perguntei a ele assim, quantos médicos a empresa terceirizada contratava lá, que prestava serviço no PA? Quantos médicos a empresa terceirizava, colocava no PA para trabalhar? Ele me disse, variava entre 6 a 10 plantonistas. Então, nós pensamos, se tivessem 6 plantonistas, gente, cada plantonista receberia R$ 30.900. 6 plantonistas, R$ 30.900. Né? Se nós tivéssemos 10, para dividir esse dinheiro, né, daria 18.540. Então, veja só, quando você fala no salário de um médico, que é de R$ 3.600, R$ 3.700 para ele trabalhar o mês inteiro no posto de saúde, como que você pode ter a contratação desses médicos nesses valores? Como você pode ter a contratação de médicos que você nem sabe quem vai ser? Você não tem sequer uma escala dos médicos que vão prestar serviço no pronto atendimento. E eu tenho certeza que a hora que eu estiver ouvindo aqui os outros funcionários, eles não vão ter como provar que existia essa escala, porque nunca existiu. E nós, inclusive, já discutimos isso lá atrás. Apontamos e pedimos a rescisão desse contrato, mas não fomos ouvidos. No entanto, protestamos no Facebook, protestamos aqui pela rescisão do contrato, e ela não aconteceu. Mas a justiça tarda, mas não falha. O que acontece? Nós tivemos a notícia dessa falsa médica no dia 13/7. No dia 14/7, nós protocolamos na Promotoria de Justiça uma representação para que apurasse, através de um inquérito civil, a responsabilidade da Prefeitura na contratação dessa empresa. E, para nossa satisfação, né, no dia 21/7, a promotora de justiça de Mairinque endereçou a essa Casa de Leis, que foi lida há pouco, que foi instaurado o inquérito civil para apuração da responsabilidade da Prefeitura e da empresa Inova em relação à contratação desses médicos. O que eu quero dizer com isso? É triste, porque aqui, nessa Prefeitura, a gente só consegue que as coisas aconteçam você levando no mais alto grau. Você tem que ir no Ministério Público, você tem que ir no Tribunal de Contas, você tem que ir em tudo quanto é lugar, porque você simplesmente requerer, solicitar, pedir para a pessoa te ouvir, isso não funciona. Então, agora, soubemos hoje que o contrato com essa empresa foi rescindido nesse final de semana e foi contratada uma empresa de Biúna, que nós vamos fazer um requerimento agora para solicitar também, para ver qual foi o valor, né? E ver se essa empresa vai apresentar uma escala com antecedência, se ela vai conferir se os médicos têm diploma CRM, e não vai ser dessa forma com o que vinha sendo aí nesses últimos anos. E detalhe, viu, gente? Não foi por falta de vir nessa tribuna, de reclamar, de pedir providências, de pedir rescisão de contrato, e de pedir, principalmente, que seja realizado um concurso público e que se contrate médicos concursados.
e não empresa terceirizada. Porque a saúde é atividade fim do município, é um serviço que tem que ser prestado pelo município, e não por empresa terceirizada. Então, eu peço que os andamentos da nossa comissão aqui sejam intensos, porque é necessário que os vereadores estejam presentes. A nossa comissão é composta por 5 membros, e é necessário que vocês estejam presentes nessas convocações, porque se nós não tivermos pelo menos 3 vereadores presentes, nós não temos como dar andamento nessa comissão. Então, eu peço aos senhores que os senhores venham nas datas especificadas, nas convocações, para que a gente possa apurar isso com a maior celeridade possível e possa levar esses dados à promotoria para fortificar esse inquérito e ver as pessoas responsáveis punidas. Porque não se pode admitir que uma empresa contrate 4 médicos falsos, que ela não tenha uma escala pré-determinada, que ela não cheque diploma e CRM, que seriam as mínimas coisas que se poderia pedir para um médico que vai cuidar da saúde das pessoas, que é o bem maior que nós temos. São essas minhas considerações. Muito obrigada. Havendo mais Pela ordem, pois não, vereador. Como não há nenhum colega inscrito no tema livre, solicito que seja suprimido o intervalo regimental. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral de suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador quer fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que eles levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral, ficando suprimido o intervalo regimental. Dando início ao ordem do dia, temos discussão única do projeto de lei 12/2015, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Solicita ao secretário, vereador Geraldo Atleta, fazer a leitura e seus pareceres. Pois não, vereador. Eu peço a retirada desse projeto por uma sessão, tendo em vista que as divergências encontradas sobre a duplicidade do serviço realizado na mensagem 12 e a requerida no mensagem 39/2014, menos de 6 meses atrás, ainda não foram esclarecidas, e paira uma dúvida grande com relação a esse projeto número 12/2015. Coloco em discussão o pedido do vereador Augusto Canto de retirar o projeto 12/2015 por uma sessão. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários querem levantar. Está aprovado o pedido do vereador Augusto Canto, ficando retirado por uma sessão o projeto 12/2015. Discussão única do projeto de lei 14/2015, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Solicita ao secretário vereador Geraldo Atleta fazer a leitura e seus pareceres. Mensagem número 14/2015. Senhor presidente, estamos encaminhando a elevada liberação dessa edilidade. O incluso projeto de lei 14/2015, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Para o cumprimento do previsto em lei orçamentária anual, exercício 2015, classificação contábil 02.11.00, Departamento Municipal de Serviços Urbanos 02.1101, Diretoria de Dependências 15.451.0011.1.087, obra da infraestrutura saneamento zona rural, elemento de despesa 4.4.90.51.00, obras e instalações, ficha número 205, cujo total da classificação funcional foi previsto inicialmente em R$1.600.000, vimos justificar a necessidade de suplementação orçamentária para suportar os gastos necessários para o cumprimento do projeto executado, referente ao abastecimento de água tratada na zona rural do município. Referido projeto de abastecimento de água foi projetado e orçado pela Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, cujo projeto contemplou, além do dimensionamento das redes adutoras, redes subeditoras, linhas de recalque e redes de distribuição, contemplou também o quantitativo de materiais e serviços, conforme cópia de planilha anexa, cujo valor total da etapa perfaz R$ 3.259.614,62.
Para a implantação e execução da primeira etapa da obra, considerou-se tecnicamente a altimetria e a geografia da região, posto que o projeto contemplou a execução de toda a rede redutora de água tratada, desde a estação de tratamento de água do Jardim do Del até o ponto mais alto da região rural, local esse que será implantado um reservatório pela Sabesp, cujo mesmo atenderá por gravidade toda a região. Vale destacar que as obras da primeira etapa, além de já prever volume de água para abastecimento em toda a região, abastecerão diretamente nesta etapa os bairros Colibris 1, 2 e 3, Sítio Sônia, Iremas 1 e 2, Chácaras Balaio. Os demais loteamentos da região serão atendidos no exercício de 2016. A divergência de valores previstos em lei orçamentária anual para o ora apresentado em planilha anexa se deu por conta de época da elaboração do orçamento financeiro não possuirmos em mãos o projeto executivo da obra, sendo necessário então atribuirmos valores apenas de previsão, se ao menos a conclusão dos estudos, o que ocorreu apenas no momento, motivo pelo qual solicitamos a suplementação financeira. Para que possamos dar início ao certame licitatório das obras, será necessária a suplementação na ficha 205 em pelo menos mais R$300 mil para o presente exercício, cujo mesmo será subtraído da ficha 182 referente à reforma de revitalização de lagos no Granja Modelo, que atualmente possui um total de R$500 mil. E com a subtração ficará ainda com um saldo de R$200 mil. Vale salientar que a Prefeitura encontra-se no presente momento em início de certame licitatório para a contratação de empresas para a execução de projetos urbanísticos e ambiental e respectivo licenciamento junto aos órgãos ambientais para os lagos do bairro Granja Modelo, cuja empreitada será suportada pelos recursos já alocados na ficha 183, construção de pista de caminhada no bairro Granja Modelo com saldo de R$200 mil. Também é importante destacar que existirá divergência de valores entre a planilha orçamentária da Sabesp e a planilha orçamentária da Prefeitura, posto que a Sabesp considerou a obra em todo o seu trecho por via asfalto, bem como as redes de adução, subadução e distribuição, todas por valas separadas e individualizadas. A Prefeitura, para a minimização de custos, optará pela execução da obra através de uma única vala com duas redes implantadas, bem como escavação pelo acostamento em todos os trechos em que for possível, tudo sem prejuízo algum ao perfeito funcionamento do sistema, com isso obtendo redução de custo final na licitação da obra. Atenciosamente, José Aparecido Teseu, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 14/2015, dispõe sobre autorização para abertura de decreto adicional suplementar. José Aparecido Teseu, Prefeito Municipal de Alumínio, usando as atribuições legais que lhes são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal crédito adicional suplementar no valor de R$300 mil para suplementar as seguintes dotações. 02.11.00, Departamento Municipal de Serviços Urbanos. 02.11.01, Diretoria e Dependências. 15.451.011.1.087, Obras de Infraestrutura, Saneamento Básico, Zona Rural. 4.4.90.51.00, Obras e Instalações, ficha 205, R$300 mil, total R$300 mil. Artigo 2º. O crédito adicional suplementar aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações: 02.09.00, Departamento Municipal de Meio Ambiente. 02.09.01, Diretoria e Dependência. 18.1543.009.1.073, Reforma e Revitalização dos Lagos, bairro Granja Modelo. 4.4.90.51.00, Obras e Instalações, ficha 132, R$300 mil, total R$300 mil. Prefeitura Municipal de Alumínio, 22 de junho de 2015, José Aparecido Teseu, Prefeito Municipal. Parecer sobre o projeto de lei número 14/2015. Senhor Presidente, senhores vereadores, o projeto de lei acima mencionado visa a abertura de crédito adicional suplementar
destinada à despesa do Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Os créditos adicionais suplementares estão previstos no artigo 41, inciso 1 da Lei 4.320/64 e são destinados para suprir dotações orçamentárias existentes, mas que estão com saldo insuficiente para acorrer a determinada despesa. Assim, entendo que o projeto está perfeito, pois indica as dotações a serem suplementadas, bem como de onde partirão os recursos para cobri-las. Contudo, há uma observação a ser realizada. A mensagem ressalta que o crédito adicional suplementar é destinado ao investimento da expansão do fornecimento de água para a zona rural. Como é crédito suplementar, a dotação orçamentária já existe, mas precisa ser complementado no seu saldo. Porém, é do conhecimento de todos os serviços, ou melhor, é do conhecimento de todos que o serviço de água e esgoto do município de Alumínio está concedido para a Sabesp desde 1997, cujo contrato de concessão foi celebrado nos termos da Lei Federal 8.987/95. O inciso 2 do artigo 2º dessa norma estabelece que o desempenho da execução do serviço concedido será por conta e risco do concessionário. Nessa medida, caberia à concessionária, à Sabesp, a execução dos serviços de concessão e investimento necessário para tanto, por sua conta e risco. Contudo, a Prefeitura Municipal ressalva o inciso 4º do artigo 13 da Lei autorizadora da contratação da concessão. Com efeito, a Lei Municipal 339, de 16 de junho de 97, autorizou o município de Alumínio a celebrar contrato de concessão. O dispositivo mencionado, com obrigações da Prefeitura de Alumínio, tem a seguinte redação. 4. Fornecer os recursos necessários para alterações ou remanejamento das instalações de água ou esgoto, sempre que forem executadas por sua solicitação e não estiverem previstos no cronograma de obras da Sabesp. Não dispomos para análise do mencionado cronograma de obras da Sabesp, porém, entendemos necessária a observação. Não há prazo para sua deliberação. Deve ainda ser apreciada em discussão única e para sua aprovação necessita dos votos da maioria simples dos senhores vereadores, conforme os artigos 259 e 272 do Regimento Interno, respectivamente. Salvo o melhor juízo ao parecer, José Augusto Pinto do Amaral, diretor jurídico. Parecer 36 da Comissão de Justiça e Redação. Em análise ao projeto apresentado quanto ao aspecto legal que nos cabe examinar, essa comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. Ao parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões 22 de junho de 2015, Eduardo Delegacia, presidente, Augusto Canto, membro, Beto, membro. Parecer número 37 da Comissão de Orçamento e Finanças. Em análise ao projeto apresentado quanto ao aspecto financeiro que nos coube examinar, essa comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. Ao parecer, sala das comissões 22 de junho de 2015, Raimundo Azevedo, Augusto Canto e doutora Ana Paula. Coloca em discussão o projeto 14/2015. Em discussão. Nenhum vereador quer fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Raimundo Azevedo. Geraldo Atleta, aprova. Augusto Canto. Aprovo. Renatinho. Aprovo. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Aprovo. Eduardo Delegacia. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Projeto 14/2015 aprovado por 8 votos. Pelosi, presidente. Pois não, vereador. Peço para justificar o voto. Pois não, 3 minutos sem a parte. É sabido que, infelizmente, foi tirado aí uma verba de onde nós, uma dotação de onde não gostaríamos, né, de ter tirado, mas nós votamos favorável, porque de fato a zona rural precisa dessa benfeitoria, até porque os caminhões pipas não estão dando conta. Esse final de semana já houve interrupção de novo no fornecimento de água por conta da manutenção de um caminhão pipa, e a zona rural fica à mercê. Nós, a 70 quilômetros da capital paulista, não podemos barganhar água, né, com a população. A água é um dever nosso, nós precisamos fornecer. Então, isso que nos levou, nesse momento, a votar favoravelmente ao projeto. Peço para justificar. Pois não, vereador, 3 minutos com a parte. Eu entendo que todos nós aqui votamos a favor desse projeto, porque entendemos que já passou da hora do bairro rural receber água, né? A gente vê aí a situação desse pessoal que agora, na última semana, que o caminhão-pipa estava quebrado, ficaram aí 10 dias sem água. Acho que todos os vereadores aqui estão recebendo essas reclamações. Então, a gente espera realmente que a água seja levada aos bairros rurais. E nós também só ficamos tranquilos para votar a retirada da dotação,
de um outro projeto, porque hoje nós ouvimos aqui o diretor de planejamento da prefeitura e ele garantiu que, mesmo tendo ficado um valor menor, o projeto será realizado. Então, não havendo prejuízo para que seja realizado esse outro projeto, eu acho que nós temos realmente que ver o bem comum e acredito que essa foi a intenção de todos os vereadores dessa Casa de Leis. São essas minhas considerações. Obrigada. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. O projeto de lei 12/2015. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesa por encerrada. Uma boa noite a todos.